Olá, estudantes da Leonardo da Vinci, Universidade Leonardo da Vinci, do curso de Mestrado em Ciência da Educação. Sejam bem-vindos a esse módulo, a essa disciplina de Educação no século XXI, Tendências e Dilemas. Nessa disciplina, nós vamos discutir com vocês algumas questões relacionadas ao contexto atual com o qual nós lidamos no mundo da educação. Eu sou o professor Marcelo Magno Rocha Nascimento. Estarei com vocês aqui nesta disciplina, nesse período de janeiro deste ano, para que a gente possa um pouco apresentar para vocês algumas questões desse contexto educacional que a gente vive a partir do ano 2000, principalmente, né? Nós já vemos que as mudanças vêm acontecendo há algum tempo, elas aconteciam com um espaço de tempo maior, mas agora essas mudanças, essas questões vêm diminuindo o tempo e aumentando a intensidade dessas mudanças. E nós vamos, então, conversar um pouco com vocês, apresentar um pouco esse contexto e discutir como lidar com essa problemática da educação no contexto atual, lembrando que nós temos um mundo que é muito mais ágil, muito mais volátil, muito mais ambíguo e incerto. Né? É o chamado mundo VUCA, né? Que é a volatilidade com que as coisas acontecem é muito grande, né? Muda tudo o tempo todo, né? Pensando na música, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. É um mundo mais incerto. Antes a gente tinha algumas certezas, algumas condições que nos davam aí a condição de pensar num planejamento de uma maneira muito mais fácil, de longo prazo, né? Mas hoje o mundo é mais incerto, com as coisas muito ágeis, né? Volátil, ágil demais, né? O mundo é mais complexo, tem um conjunto de relações, pensando na perspectiva que hoje nós vivemos numa sociedade que vive de fato em rede, né? A gente verifica até pelas próprias notícias, onde antes a gente visualizava questões relacionadas ao que acontecia no mundo com um espaço de tempo de demora maior, mas hoje aconteceu, a gente já está sabendo, né? Então é muito ágil, muito volátil, muito incerto, muito complexo, são várias relações, né? A própria educação hoje, a gente já sabia que existiam diversas relações, hoje ela é muito mais intensa nesse processo, e isso traz uma certa ambiguidade para o mundo, né? A gente vê tanta incerteza, vê tanta ambiguidade, algumas coisas parecem que são, mas não são. A inteligência artificial é interessante, mas ao mesmo tempo ela pode levar a condições que são ambíguas, né, de você não saber se você está lidando com algo que é real ou que foi criado por uma inteligência artificial, né? Até as nossas vozes, nossa imagem hoje pode ser utilizada de uma maneira incorreta, né? Então a gente tem que estar atento a todas essas perspectivas para viver num conjunto de questões mais éticas, mais focadas na perspectiva de cidadania digital, de cidadania física, né, também nesse processo integralmente. Tá? E com base nisso, nesse nosso primeiro encontro, a nossa ideia com vocês é estar trabalhando a perspectiva de discutir competências digitais na educação do século XXI. Nós vivemos um período de pandemia onde nós vimos questões relacionadas a como nós precisamos nos adequar a um contexto digital nesse processo. Nós, educadores, nós, professores, vivemos numa condição, numa situação de que nós não tínhamos competência para poder, de fato, lidar com essa perspectiva de ter que trabalhar à distância, ter que trabalhar fora da perspectiva de uma sala de aula física com os diversos estudantes ali presentes. Nós, educadores, dentro da perspectiva organizacional, também tivemos a perspectiva de pensar em como lidar com o desenvolvimento de novas competências das pessoas na organização nesse mesmo sentido, né? Então, essas competências digitais trazem para a gente uma determinada demanda, trazem para o contexto educacional demandas que são importantes.
primeiro ponto aqui que nós vamos discutir, vocês vão verificar que é exatamente essa questão da educação digital, dessa condição de nós lidarmos com o letramento digital, tá? Então, com base nessa perspectiva, eu quero apresentar para vocês hoje esta condição de pensar na exploração dessas tendências para a educação do século XXI, que, como eu disse, começou nos anos 2000. Anos 2000 para cá, nós já passamos um quarto deste século, né, com todas essas mudanças, com todas essas características, e vimos isso se intensificar de 2019 para frente. Nós tínhamos uma perspectiva de educação à distância, por exemplo, no ensino superior, nós tivemos uma tendência de crescimento de quase 400% daquilo que era a oferta de cursos de nível superior entre 2011 e 2023. Né? E agora a gente tem essa perspectiva muito mais intensificada a partir de 2019. Né? As instituições focaram nessa condição, focaram na perspectiva de modificar, e isso trouxe a necessidade de readequação do próprio MEC para esse contexto. Então nós estamos vivenciando nesse momento agora, uma nova regulamentação para a educação à distância do MEC, por conta dessa perspectiva. Então, aqui a ideia é que a gente discuta essas competências digitais, quais as necessidades para uma formação docente e quais as necessidades de políticas públicas nesse processo educacional. O que muda na política pública educacional? O que muda no espaço da formação docente, no espaço das salas de aula, no espaço da atuação profissional do educador, né? Quais são as questões que a gente quer discutir com vocês hoje? Primeiro é essa expansão da tecnologia da informação e comunicação, a melhoria aí que a gente ouve dizer que passou a ter na educação a partir disso. Há que se discutir que existe aí uma democratização do acesso, mas um acesso que não mantém uma qualidade adequada, né? No primeiro ponto, a gente verifica esta condição. E sem manter a qualidade, você não tem uma perspectiva de fato, ter uma educação digital, a presença da educação digital, que de fato inclua. Você tem facilidade de acesso, mas com uma inclusão que não traz uma perspectiva real de acréscimo para as pessoas no seu nível educacional, no seu nível de desenvolvimento, né? O segundo item relevante que a gente precisa pensar é na perspectiva de discutirmos aí o investimento que foi feito em infraestrutura e comparar isso com os resultados pedagógicos limitados que aconteceram na realidade, né? Nós precisamos pensar nessa condição, porque a gente precisa visualizar o resultado de fato. Sem visualizar o resultado, a gente não vai de fato perceber o incremento educacional, né? Outro problema ali existente é o descompasso entre escola, mercado de trabalho e sociedade de conhecimento, né? Uma questão relevante ali nessa condição. O espaço escolar, ele mantém as características anteriores desde o século XVII, XVIII, de enfileiramento, né? Mantém a característica de a gente estar pensando no espaço físico, focado nas necessidades antigas, anteriores, onde você alijava pessoas do processo educacional. Hoje existe um processo de inclusão, inclusive das pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, com outra perspectiva, outro pensamento pedagógico, mas que mantenha, em termos estruturais, em termos de questões físicas, esse descompasso, primeiro, né? Segundo descompasso, o mundo é ágil e a escola
está mantendo o mesmo ritmo, o mesmo modelo, né? Em muitos casos. Claro, hoje a gente tem as aprendizagens baseadas em experiência, né? De PBL, baseada em pares, a ABL, baseada em aprendizagem por projetos, tem todas essas condições que são metodologias ativas para fazer com que o espaço da sala de aula seja diferente. Mas a gente ainda tem a perspectiva de pensar que as pessoas não leem, né? Segundo, o terceiro descompasso, aliás, é o descompasso com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige perfis diferenciados, perfis ágeis, perfis que de fato se adequem, mas o espaço educacional ele não traz essa perspectiva de trazer agilidade, né? E finalmente, a sociedade do conhecimento, que é exatamente essa sociedade em que a gente vive, onde o conhecimento, em que antes nós precisávamos ir às bibliotecas para poder acessar livros, para pegar esses livros e fazer todas as características de um estudo, de visualizar projetos, de preparar projetos. Hoje, a própria inteligência artificial já prepara muita coisa para a gente. Mas vamos lá, a gente não sabe, os nossos alunos não sabem pegar esse mesmo arcabouço e ter crítica em relação a isso, porque eles têm acesso à informação facilitada, mas ao mesmo tempo o volume de informação não permite com que eles façam um julgamento adequado. Então o perfil de gerar nesses estudantes hoje esse julgamento precisa passar por uma mudança, né? Porque onde antes a gente só acessava indo na biblioteca, hoje, com um simples clique, os alunos até questionam em sala de aula, né? Então a gente precisa pensar nessa perspectiva, né? Se fala de não utilizar o celular em sala de aula, ou de usar o celular em sala de aula, a ambiguidade que a gente diz, né? Você usa o celular como uma ferramenta, beleza, mas aí atrapalha a aprendizagem porque continua na tela. A gente precisa pensar no meio termo, pensar nas condições de fato ali existentes e necessárias para um espaço educacional, para um espaço escolar adequado, né? E, finalmente, aqui, pensar nos indicativos. Quais as soluções que a gente tem? Hoje está muito tecnicista, né? Evitar esse tipo de solução de técnicas. Técnica para poder fazer o aluno estudar. Como é que é essa técnica para fazer o aluno estudar? Primeiro você tem que pensar qual é o perfil de estudo, qual é o perfil de aprendizagem de cada estudante, né? E aí vem aquela grande questão: 40 estudantes em uma sala de aula, modelo antigo, com uma perspectiva de necessidade de adequar aprendizagens diferenciadas num mundo ágil, com acesso facilitado à informação, e a gente ainda fica com toda a dificuldade existente hoje no processo educacional, né? Então, são os problemas que a gente visualiza nesse processo educacional hoje. Bom, pensando no que já foi tentado, primeiro, já que a gente vive num mundo ágil, já que a gente vive num mundo onde a conexão é alta, a complexidade, as redes estão presentes e precisam ser pensadas no seu ritmo, no seu volume, já houve experiências de distribuição de computadores e conectividade em escolas, para alunos, né? E a gente vê que existe o computador, mas não existe o acesso facilitado em muitas escolas. Esse acesso é dificultado em vários processos. Já foi tentado o uso de plataformas digitais padronizadas. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, essa experiência hoje. Hoje nós verificamos isso em São Paulo, mas que já foi feito na Finlândia e que hoje eles voltam atrás. Não, precisa ter livro também. Não adianta só plataforma digital, não adianta só questões padronizadas, não adianta a gente pensar na perspectiva de formular os chamados prompts. Prompts não é algo que tem a ver com a perspectiva de algo que já esteja pronto. Prompt quer dizer comando, linha, tá? Que você gera a partir da necessidade de fato.
E a gente vê que o mundo hoje continua com essa tendência. Se você for para a internet pesquisar sobre como gerar uma imagem, vai aparecer para você lá um prompt mais ou menos atualizado, mais ou menos feito, que vai te gerar um resultado, que vai te gerar uma condição, mas que é algo padrão. Se você quer algo diferente, você tem que fazer uma modificação nisso, mas sem a perspectiva de pensar, não só tecnicamente, mas pensar eticamente, pensar do ponto de vista de inovação, as pessoas não vão sair desse negócio padronizado. Então a ideia é que isso avance. Daí a gente discute as questões dos rankings e tudo mais. São padronizações. E toda padronização leva às dificuldades de inovação, né? Claro, nós visualizamos inovações no mundo inteiro durante muito tempo, desde há muito tempo, aliás, e é histórico esse processo de inovação, mas o processo de inovação ele depende de você ter um arcabouço de informações e visualizar questões que são diferentes e que fogem de padrão. Só consegue inovar quem consegue lidar com essa perspectiva de fugir do padrão puro e simples, né? Então, essa experiência de plataforma digital é bacana, é legal, mas ela não funciona por si só. Precisa ter pensamento crítico, pensamento sistêmico, né? Cursos rápidos de capacitação técnica já foi tentado para professores, para estudante, para todas as perspectivas, né? E também existe aqui uma grande questão, o acesso sem mudança pedagógica estruturante, né? Você dá um conjunto de plataformas, você dá um conjunto de ferramentais, mas sem a mudança pedagógica que estrutura tudo isso, né? Até nós, professores, nós docentes, às vezes não lidamos bem com todas essas características, porque nós não estamos atualizados. E o nosso ritmo de estar em sala de aula, às vezes, impede, às vezes, em muitos casos, um professor que atua em 2, 3, 4 escolas, às vezes. Eu já vi professores atuando em 4 escolas, 4 faculdades. E aí ele não sobra tempo nem para ele se atualizar de fato, né? Aí vem as instituições, seja ela de nível de ensino superior ou de ensino básico, ou ali a educação de nível médio, os professores não têm essa condição de se atualizar e as instituições tentam atualizar do ponto de vista pura e simplesmente técnico, sem lidar com essa questão estruturante, sem lidar com essa questão do pensamento sistêmico, o que traz muito problema. Correto? O que é preciso? Nós tivemos uma mudança no mundo, nós tivemos uma mudança nos paradigmas do mundo. Então a gente tem que pensar na perspectiva de sair do acesso à tecnologia para as competências digitais. Eu tenho que saber o que é um dado, como é que eu faço para poder pegar esse dado e contextualizar. Eu tenho que saber como que eu trato esse dado, como que eu utilizo esse dado, quais as perspectivas de uso técnicos, mas também do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, né? São competências com as quais nós temos que lidar hoje, né? Sair também do instrumental para um uso crítico, criativo, estratégico de todo esse conhecimento. É extremamente necessário, né? E sair de um ensino transmissivo para uma aprendizagem ativa e colaborativa, já que muitas perspectivas de conhecimento já estão disponibilizados, como é que eu faço para acessar, utilizar adequadamente, criticar as perspectivas daquela informação, para entender que aquilo pode ser uma coisa que esteja sendo real ou tenha sido criado ficticiamente, né? A gente sabe, por exemplo, que na época, vou pensar em mim, que tenho 51 anos, pensar na perspectiva de que a ficção científica antigamente era entendido, sabia-se que era ficção. E, claro, muitas coisas da ficção a gente verifica que é meio que antecipação de coisas que podem vir a acontecer no futuro, mas ela não é a realidade. Aí você tem que pensar na perspectiva disso. Hoje, as chamadas fake news são exatamente montagens, são exatamente discursos que a gente também via no passado.
E como é que a gente consegue separar o que é um discurso real do que é um discurso para poder fazer com que a gente acredite em determinadas coisas? Aquela história do verdade, que na realidade só se tornou verdade por ser repetida várias vezes. Então a gente tem que entender toda essa condição midiática existente para poder lidar com essa condição. O mundo da educação precisa saber criticar essas condições, essas realidades. Pensar que as perspectivas diferentes elas podem se integrar, elas não precisam necessariamente ser só choques, mas que é preciso pensar nessa condição para ter o pensamento crítico, esse pensamento sistêmico que vai nos trazer maior perspectiva de crescimento, né? Ótimo. E aí, professor, o que de fato são essas competências digitais? Competências digitais a gente pode chamá-las de metacompetência, porque é o desenvolvimento de competências que vão lidar com a perspectiva do uso da informação, né? Ela é um conjunto integrado de capacidades de usar a tecnologia adequadamente, avaliar informação, produzir conhecimento, atuar eticamente e aprender continuamente. Né? É preciso pensar computacionalmente, é preciso pensar do ponto de vista sistêmico, das diversas influências existentes, é preciso pensar na perspectiva do impacto daquilo que a gente gera no conjunto social com o qual a gente lida, que não mais é a nossa comunidade, não mais é aquela comunidade fechada de uma escola, de uma faculdade, mas que se amplia a partir do momento que a gente publica, né? E isso é importante pensar, né? Vamos lá. São 5 dimensões para as competências digitais, tá? 5 dimensões. A primeira delas é consciência digital. É entender que nós vivemos num mundo que, de fato, tem muita presença digital, né? As redes sociais, o Pix, a condição das nossas contas bancárias. Hoje quase ninguém carrega dinheiro, né? Ou é o cartão ou é o próprio telefone. Né? É estar consciente desta condição e estar consciente de que uma ação sua influencia muito. É aquela história do efeito borboleta, que antigamente se pensava que ele era muito mais lento e que hoje é muito mais ágil, né? E a gente percebe isso do ponto de vista do ódio digital, né? A cultura do cancelamento, por exemplo, é uma questão relevante nesse processo. Tem a ver com questão ética, que tem a ver com a questão de compreender que uma fala que você faz, quando interpretada de uma maneira incorreta, pode levar a consequências nefastas, né? O segundo é o letramento tecnológico, é a gente compreender de fato o que é tecnologia, tudo que a gente faz. A nossa televisão hoje é uma televisão smart, onde você consegue colocar na televisão acesso para diversas questões, né? Não só para poder visualizar a televisão não paga antiga, mas você tem outras características. Você consegue acessar a internet a partir da televisão. Né? Você consegue pegar um assistente como Alexa e pedir para que ela faça um conjunto de coisas. Um problema. Tente mais tarde. Viram? E aí você pode pedir para ligar as coisas, você pode colocar um robozinho para poder limpar a sua casa. São tecnologias. Letramento tecnológico. Que tipo de questões a gente tem? Né? Para poder fazer o estudante ler. É mais complexo. Como é que a gente faz? Né? Aquela questão de conquistar o estudante. Né? Não adianta você virar e falar assim, você tem que ler o Pequeno Príncipe. Ele vai pegar o livro Pequeno Príncipe, vai ler 1, 2 páginas e vai dormir. Agora, se você incentiva, dando aí uma perspectiva discursiva e efetiva sobre isso, ele vai pegar para ler porque ele vai ter interesse naquela perspectiva, né? A tal da fofoca, né? Você gera uma fofoquinha sobre Dom Casmurro, você gera uma fofoquinha sobre Capitu, Bentinho. É interessante opa, me interessei pela história, ele vai querer ler,
nesse processo. Mas ele vai querer ler onde? Tem o livro físico? É uma tecnologia. Tem livro digital? É outra tecnologia. Tem o telefone dele? É outra tecnologia. Então, letramento tecnológico, compreender todas essas coisas e caminhar entre todas essas condições, né? Utilizar jogos digitais no processo educacional é letramento tecnológico, né? A próxima dimensão é o letramento informacional. Compreender o que é um dado, o que é uma informação, compreender o que é um conhecimento, como isso se torna sabedoria, como fazer com que todo esse conhecimento se torne algo aplicável, uma nova competência existente no mundo, né? Conseguir compreender onde existe o dado, onde existe a informação que eu preciso, né? Tem muita gente hoje que pergunta para mim assim, professor, como é que eu faço para poder pesquisar sobre tal coisa? Lembro que eu tinha eu estava fazendo uma orientação de trabalho de conclusão de curso, e ao meu lado estava um outro professor da área de contábeis, orientando um aluno dele, e o aluno falou assim, professor, eu quero fazer um trabalho onde eu faça uma análise de balanço de empresas que têm ações na bolsa. Aí o professor, mas como é que você vai fazer isso? O aluno não sabia, e o professor não sabia. Eu só olhei para o lado e falei assim, bom, você já pensou na perspectiva de entrar no site da Bolsa de Valores? Toda empresa na Bolsa de Valores é obrigada a fazer as informações contábeis, a disponibilizar as informações contábeis, que tem a ver com demonstrações de resultado de exercício e o próprio balanço, que é o que o cara queria fazer, a análise dos balanços. Falei, lá você consegue, é aberto, porque isso é público. Quer dizer, onde tem o dado, como eu capto esse dado, como eu faço para usar esse dado, quais as ferramentas, volta lá no tecnológico, quais as ferramentas para capturar o dado, para armazenar o dado, para tratar o dado e para demonstrar o que eu preciso demonstrar de fato, para contar a história daquele dado. Isso aí são questões relacionadas ao letramento informacional, letramento digital. É pensar na perspectiva das tecnologias existentes, da digitalização da vida, dessa condição de você compreender como tornar algo que é físico presença digital de fato. Como é que eu faço para poder pegar essa aula, por exemplo, do professor Marcelo, que vai estar disponibilizado para vocês? Como é que eu faço para poder pegar essa mesma aula e tornar ela algo palatável para mais pessoas? Como que eu discuto essa perspectiva? Como é que eu coloco? Onde eu coloco? Como eu faço? E aí hoje vocês podem observar, por exemplo, professores que trabalham com essa perspectiva geram uma aula e fazem recortes das aulas que estão disponibilizando e fazem pequenos, vamos dizer assim, né, tira-gostos para poder captar alunos. Isso é interessante. O uso da ferramenta digital para poder incentivar, o uso do marketing, que é uma ferramenta que você tem para poder pegar esse processo de compreensão e gerar outra perspectiva de aprendizagem, né? Letramento digital. E aí, de novo, a mídia. Né? Quais são as mídias existentes? Existem músicas, existem redes sociais, existem papel que a gente pode utilizar ainda, né? Uma perspectiva relevante. Mas, por exemplo, um outdoor. Outdoor você tem ainda presente no nosso mundo, mas quase ninguém vê outdoor, porque a visão das pessoas está focada no que está para frente e no que está logo na mão, que seria o celular, o novo outdoor. A nova mídia, as novas condições. O computador foi migrado. Aqui, por exemplo, nós temos num único aparelho TV, rádio, telefone, jornal, tudo num único aparelho. E isso é o computador, que antes a gente sabia que ficava um computador para poder processar questões comerciais em grandes salas. Hoje, a gente carrega um computador no nosso bolso. Correto? Então, letramento nesse processo de competências digitais é compreender um pouco todo esse arcabouço aqui que eu estou apresentando. Tá?
Bom, vamos lá. Eu falei, já antecipei um pouco essa perspectiva da formação docente. Nós não estamos tão preparados ainda. Muitos de nós, professores, docentes, temos problemas com a tecnologia. Nós ainda não lidamos bem com toda essa perspectiva. Eu conheço professores que ainda preferiam fazer a chamada no papel, porque ele tinha condição de controlar, como se não tivesse condições de controlar no digital. Mas nem todas as tecnologias, volta, letramento tecnológico, são evidentes para todos os professores, né? Os professores hoje têm acesso às tecnologias, mas estão inseguros pedagogicamente com o uso da tecnologia. Até sabem da sua matéria, são competentes naquilo que dominam de conteúdo, mas como é que eu faço para poder utilizar a tecnologia junto com tudo isso? Né? É pensar na perspectiva de um professor que lida com a anatomia humana do ponto de vista de tecnologia relacionada a, vamos dizer assim, a você fazer uma visualização 3D de um corpo humano, de um corpo de um animal, pensar nessa perspectiva. Né? Como é que ele faz para poder usar isso? Hologramas, questões holográficas existentes aí que a gente via nas ficções antigamente, que hoje já é possível trabalhar com toda essa condição. Né? A formação docente ainda está focada em ferramentas, mas não na didática digital. Como é que eu faço para poder utilizar de fato o vídeo? Como é que eu faço para poder utilizar sons dentro desse vídeo? Como é que eu modulo a minha voz dentro dessa perspectiva do uso de um vídeo? Né? Como é que eu faço com que esse vídeo se torne atrativo? Né? Tudo isso é didática digital, que a gente não tem preparo nas nossas faculdades, nos nossos treinamentos, nas nossas formações de fato. Ela é uma formação antiga para um mundo extremamente novo. Né? Existe pouca articulação entre tecnologia, currículo e avaliação. Antes você pensava na perspectiva de que dentro da sala de aula, com toda a perspectiva de você ter 40 alunos, por exemplo, 35, 25, 30, 40 alunos, você ainda conseguia observar pequenos grupos que você levava de maneira diferente, porque você pensava no processo de avaliação pensando nas diferenças existentes ali. E como é que você faz isso no digital hoje? Onde a pessoa simplesmente entra, lê o texto, vê o vídeo, responde perguntas, mas como é que você sabe que ela aprendeu? Pela decoreba? Como é que você sabe que ela vai dar conta de pegar aquilo ali e tornar aquilo uma competência aplicável de fato, né? Que é o processo de avaliação. Né? A tecnologia, o currículo e a avaliação precisam passar por uma perspectiva de rediscussão nessa condição. Né? Vamos lá. Diretrizes, propostas para essa formação. Ter as tecnologias de informação e comunicação como meio pedagógico, não como fim. Não é gerar um vídeo, mas como meio pedagógico. Como é que eu faço com que a pessoa, pegando esse vídeo, tenha interesse de buscar outras coisas? Como é que eu faço com que as pessoas discutam entre si e discutam com os docentes, com os tutores desses processos? Com a gente, né? De fato. Né? A questão aqui é dar maior ênfase ao pensamento crítico, à curadoria da informação, né? Pensar nessa condição de que o cara tem esses interesses, ele apresenta essa condição. Nós temos algo que é padrão, tipo isso aqui que eu estou preparando para vocês, que eu estou enviando para vocês aqui, disponibilizando para vocês, mas que tem que ser algo que leve você a buscar outras informações. E aí eu tenho que ter por trás de tudo isso ideias diferentes sobre como cada um tem uma aprendizagem diferente para que ele caminhe a partir desse material inicial dentro dessa perspectiva. É uma curadoria de informação. Né? A perspectiva das metodologias ativas, que a gente já vem discutindo há muito tempo na formação docente, pensar nessa perspectiva das metodologias ativas dentro do processo digital. Né? A gente já sempre trabalhou com um projeto. Como é que eu trabalho com um projeto dentro de um processo digital? Né? A gente pensar nessa condição. Né?
E aí, a formação continuada e contextualizada. Não é só a formação continuada mais que a gente precisa discutir. É contextualizada. Onde eu estou? Quais são os níveis de acesso das pessoas? Quais são as condições que a gente precisa ter para que essas competências digitais, de fato, aconteçam entre os docentes? Né? Agora, pensando no terceiro tema, as políticas públicas. Vamos lá. O que falhou nas políticas públicas? Primeiro, a ênfase foi dada excessivamente em infraestrutura. Dotar as escolas de internet, dotar as escolas de computadores, dotar as escolas de pessoas relacionadas à informática, dotar as escolas de equipamentos digitais, mas a avaliação continua baseada só na quantidade de equipamentos. A política, a mensuração de impacto na aprendizagem, quase não existiu, né? Então, você tem uma disponibilização de acesso, né? Uma democratização de acesso, mas e aí? Qual a efetividade disso? O que aconteceu de fato hoje? Nós temos muita gente com computador, muita gente com tecnologia, muita gente com celular. Muitos com acesso fraco à internet, muitos com um acesso que é cortado, né? O pacote é baixo, com pouca quantidade de acesso, ela vai tentar estudar, ela vai chegar num momento que ela não vai poder estudar porque acabou o pacote dela. Ao mesmo tempo, a curadoria digital, a curadoria de informações não existiu, o que gera aí um problema, né? Isso não foi avaliado, tá? Então, as políticas públicas excessivamente focadas em infraestrutura não trouxeram, de fato, a melhoria da formação docente, da condição de avaliação da efetividade dessas políticas, da reformulação de políticas, não só para acesso, de democratização de acesso, mas acesso de qualidade, acesso que de fato faça com que o docente ensine, a pessoa aprenda de fato, no real, não só na discussão, né? Uma nova orientação possível, com base na OCDE, né, Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico. É um ambiente tecnológico onde você tem a aptidão de professores e de estudantes, e aí tem que ter o pensamento sistêmico, tem que ter a capacidade criativa, tem que ter inovação, tem que ter a questão ética, tem que ter toda essa condição, tá? O uso pedagógico efetivo, né, entender da perspectiva das avaliações prévias, das avaliações continuadas, da perspectiva de avaliação formativa, da perspectiva de avaliação somativa, dentro desse contexto digital, dentro dessa perspectiva. E também avaliação de sistemas educacionais não focadas em rankings, mas focada na perspectiva da aprendizagem de fato, no desenvolvimento dessa aprendizagem, né? Isso geraria um resultado educacional e competências desenvolvidas de fato, né? Competências tecnológicas, né? Hoje, uma questão extremamente relevante é que nós sabemos que muitas das nossas crianças digitam bem, teclam bem nisso daqui, mas não conhecem como digitar e como utilizar um equipamento de computador de fato. Letramento tecnológico inexistente, letramento tecnológico focado só em uma perspectiva, né? E aí quando vai para a empresa, na empresa ele não pode usar isso daqui. Quer dizer, não é que não pode, em raras empresas ele vai poder utilizar isso daqui como ferramenta. Ele vai utilizar o computador, ele vai utilizar outras ferramentas, né? Vamos lá, algumas questões relevantes no contexto da educação básica. É a introdução progressiva da competência digital. O uso da alfabetização informacional desde os anos iniciais, porque, querendo ou não, a gente aprendia a lidar com quadro, valor de lugar. Bacana. Mas hoje, quadro, valor de lugar, do ponto de vista digital, lida com outras perspectivas.
Hoje é extremamente visual e fácil a gente trabalhar, por exemplo, a perspectiva das proporções áureas, que tem a ver com sequência de Fibonacci, lá da matemática, que tem a ver com a perspectiva física de observar a estética de desenhos e tudo mais, né? Proporções áureas que são relevantes do ponto de vista de quadro, valor de lugar, né? Questões que são relevantes que a gente pode estar trabalhando. Não, claro, eu não vou avançar nesse nível lá na educação básica, mas como é que eu faço para poder a criança começar a compreender essa competência digital de uma maneira adequada do ponto de vista informacional, né? Uso ético e seguro da tecnologia. A gente impede a criança de usar a tecnologia porque a quantidade de horas de tela é ruim de fato. É ruim de fato. Mas o que ela vai lidar no mundo dela, dali para frente, depois, é isso, são telas. Hoje a gente não vê muito a questão dos próprios livros, são telas. E aí como é que ela vai lidar com telas, com tudo aquilo que vem, com as informações que vêm, e ter perspectiva crítica desde cedo sobre as informações existentes, sobre toda essa perspectiva? Na nossa época a gente via desenho na televisão. Hoje, qualquer coisa está disponível no tal do YouTube, no TikTok, nas redes sociais. Como é que ele faz uso ético disso? Como é que ele entende essa perspectiva? Né? O foco é gerar na criança, desde cedo, o interesse em aprender a aprender. Aprender a aprender. Porque muitas vezes a gente não sabe nem perguntar as coisas corretamente. Né? Então, se a gente não sabe perguntar, como é que a gente aprende? Né? Na educação profissional e tecnológica, e aqui envolvendo também a perspectiva da educação de nível médio, tá? A integração entre as práticas profissionais e as tecnologias da informação existentes. Né? Me lembro que uma das coisas que tinha em uma das escolas onde eu estudei eram as atividades primárias, secundárias e terciárias. E aí a gente aprendia a parte agrícola, a gente aprendia a parte comercial, a gente aprendia a parte industrial. Né? Hoje a gente tem que dar também uma competência mais digital nesse processo, né? Entender quais são as tecnologias, entender desse letramento informacional, entender desse letramento tecnológico. É uma demanda sobre nós, docentes, professores, que é muito intensa nesse processo. Né? Resolução de problemas reais. Quantas vezes muitos de nós não recebeu a pergunta: para que serve isso na minha vida? Né? Para que serve geografia na minha vida? Para que serve história na minha vida? As pessoas ficam nessa grande dúvida. E eu me lembro que quando eu dou aula só para a educação superior, e quando chega lá na educação superior, que eu viro e pergunto questões relacionadas à história, na disciplina de marketing, para que, professor? Tá, beleza, vamos entender o histórico, quer dizer, a história, para chegar até aqui e você ter na mídia determinadas informações que geram problemas de discussão entre povos, questões históricas. Disputas por terra, geografia, a presença aí de minerais, de jazidas que são importantes, né? Toda essa questão é relevante no processo midiático, no processo de marketing. Quer dizer, eu acho que eu não uso isso nunca mais na minha vida, de repente chega um professor e pum, ai, você vai ter que saber. Né? Então, a resolução de problemas reais para que eles possam, já desde esse processo, principalmente no ensino médio, gente, pensar na perspectiva de que aquilo que ele aprende ali, de fato, tem uso, tem relevância. Né? Por quê? Porque na internet ele consegue resolver, mas ele não sabe como ele resolveu na internet. Ele sabe que a internet resolveu para ele. Mas ele precisa entender as tecnologias, ele precisa entender o processo, ele precisa saber como é que aquilo funciona, né? E competências transversais, como autonomia, colaboração, pensamento sistêmico, são extremamente relevantes hoje. Capacidade de resolutividade, capacidade de comunicação, né? É uma perspectiva extremamente relevante hoje. Não adianta eu saber história se eu não souber, como diz o ditado, contar uma piadinha com base na história. Comunicação
ser mais aberto a essa perspectiva, né? Faz parte desse processo as soft skills, né? Que hoje são muito demandadas. Criatividade, autonomia, inovação, perfil inovador, pensamento crítico, pensamento sistêmico, são extremamente relevantes, né? Mas vai trazer para a gente algumas demandas, que, por exemplo, o cara que tem pensamento crítico, ele vai nos questionar. Né? Ele vai nos questionar, e aí a gente tem que estar preparado nesse processo. Se a gente não está preparado, não adianta muito entrar na discussão, tá? Para a educação superior, é pensar na perspectiva de produção de conhecimento, não apenas consumo. A gente vê muito estudante hoje no ensino superior que consome o conhecimento, mas ele não gera, ele não produz. Ele não sabe produzir algo diferente hoje. Ele sai do ensino superior sem produzir algo diferente. Às vezes ele não tem nem sequer pensamento sistêmico. Por quê? Porque, na realidade, aquilo que tem a ver com o volume de informações que ele acumulou, ele não acumulou. Ele simplesmente viu. Ele fez o uso, consumiu, sem sequer saber fazer vínculo entre as coisas, né? Isso gera uma complexidade menor no mundo. Mas o mundo é mais complexo do que isso. E a demanda é muito intensa, né? A capacidade de pesquisa, análise crítica e autoria digital, né? Não só repetir o que os outros dizem, não só pegar uma imagem e republicar, mas gerar conhecimento, gerar discussão de fato com base nisso, mas discussão real, discussão que tem a ver com argumentos, não discussão por discussão, né? E a avaliação das competências complexas é extremamente relevante hoje. Como é que eu avalio uma competência complexa? Complexa é algo com diversos relacionamentos, né? Não é só o conhecimento. É a capacidade de analisar, é a capacidade de ter crítica com base naquela perspectiva, né? Senão a gente não sai do lugar do ponto de vista da educação superior, né? Avaliação, hoje a gente tem avaliação ainda no modelo tradicional que não capturam essas competências digitais. Como é que a gente faz para poder, de fato, perceber essas competências digitais, fazer com que as pessoas lidem com isso? Né? Existem dificuldades em avaliar as aprendizagens informais. Né? O quanto a pessoa viu de informação que traz para a sala de aula e às vezes a gente só descarta. Não, não é descartar, a gente tem que fazer a integração daquilo que ele aprendeu com o que de fato ele precisa criticar daquela informação que ele viu e tudo mais, né? Quais são os caminhos possíveis para isso? Avaliação por competências, pensar em quais são as competências, né? Utilizar a taxonomia de Bloom para poder pensar nessa condição do ponto de vista do conhecimento tradicional e do ponto de vista do conhecimento digital. Como é que a gente faz para isso, né? Pensar na perspectiva da integração de portfólios digitais, de fato, né? Gerar aí um arcabouço de informações, né? Uma coleta, né? Uma curadoria, de fato, para que ele, de fato, vá e recupere aquela questão que ele precisa, quando ele precisar, né? Projetos interdisciplinares, o que gera aí uma perspectiva da complexidade, que faz com que ele, de fato, perceba a ligação entre a matemática e a agronomia, vamos dizer assim, o plantio, a matemática e o conjunto histórico-social de geração de renda, né? Tudo isso é importante nesse processo, né? Referência ao PISA e avaliações internacionais. Pensar nessa perspectiva das avaliações em larga escala, que vem passando também por discussão hoje, né? O INEP está até desenvolvendo aí algumas perspectivas de discussão sobre a avaliação da educação superior, novos modelos, novas condições, vamos dizer assim, novos indicadores para poder estar avaliando a educação superior, né? Também da mesma forma na educação básica, e hoje, inclusive, nós tivemos há pouco tempo atrás a institucionalização do sistema de avaliação da educação
profissional e tecnológica, né? Quer dizer, que antes ficava meio no limbo entre a educação média e a educação superior, hoje tem um processo de pensar a avaliação próprio, pensado, num sistema, está sendo articulado nesse processo, né? Bom, caminhando para o final aqui, o que é interessante? A tecnologia, por si, ela sozinha não transforma a educação. É necessário muitas questões relacionadas ao uso da tecnologia criticamente. Né? A fundamentação desse processo não é só educação à distância. O que é a educação à distância? Como se compõe a educação à distância? Como se avalia a educação à distância? É todo um sistema que precisa estar por trás. Tá? Competência digital, ela não é algo estanque, também não é algo etéreo. Ela é algo que tem a ver com questões cognitivas, que tem conhecimento, tem a ver com questões sociais, as relações, os impactos, as influências, as disputas de poder. Tem a ver com a questão ética, né? Que é a geração de fato, em um contexto que auxilia no processo político-social, geração de uma sociedade que, de fato, se reconheça enquanto sociedade e não somente como pequenos agrupamentos sociais, né? Então, tem muito dessa perspectiva. E essa mudança exige da gente uma formação docente que seja condizente, políticas públicas que integrem esse processo e um processo de verificação, de dar foco à aprendizagem significativa. Recordando de Zubel, a gente precisa pensar na condição de uma aprendizagem que seja significativa nesse contexto, nessa condição, nesse mundo. Não é pensar nos livros de história e pegar a história e trabalhar a história lá atrás e esquecer que essa história trouxe ao que é hoje. Esquecer que essa história levou ao desenvolvimento histórico, econômico, político, tecnológico no qual nós estamos atualmente. Né? Tecnologia. Tem gente que pensa que passou-se a discutir tecnologia a partir da década de 90. Tecnologia, a gente pode dizer que ela começa a ser discutida quando os primeiros hominídeos começam a criar novas ferramentas para alterar o seu contexto sociodigital. Sociodigital que eu falo, porque tem a ver com a questão social e com o processo de digitalização do mundo, que ele não começa só com a computação, mas com o processo de alteração do meio ambiente, do meio em que a gente vive, tá, gente? Isso é o que eu queria falar para vocês hoje. E como mensagem-chave, o desafio não é ensinar tecnologia. Não é ensinar tecnologia. É formar sujeitos capazes de aprender, julgar e agir dentro dessa sociedade digital que é complexa. Envolve tecnologia, envolve os aspectos que a gente já conhece de relacionamento humano. Ok? Agradeço que vocês assistam essa aula e, se tiverem dúvida, podem enviar mensagem que a gente vai estar trocando ideias sobre esse contexto, tá bom? Obrigado e até a nossa próxima aula.